Livro de Esdras. Vamos conversar sobre esse livro maravilhoso. É o livro que mostra que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. O livro vai mostrar o que Deus havia dito aconteceu. Deus havia dito que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, Jeremias capítulo 29, verso 10, e que depois o povo retornaria. Então, esse livro vai mostrar exatamente isso. Passaram-se 70 anos e agora o povo vai voltar para Jerusalém. Então, o livro vai tratar da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Quem escreveu esse livro foi Esdras. Ele escreveu o primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas e o livro também de Neemias. Então, esses livros, eles têm uma sequência histórica. O livro de Esdras foi escrito aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Então, se nós teremos depois 400 anos de silêncio até o nascimento de Jesus, então nós já estamos finalizando a narrativa da história do povo de Israel. Então, nós vamos finalizar no livro de Esther, depois nós teremos só registros poéticos, depois nós teremos somente registros proféticos e então começaremos o Novo Testamento. O livro de Esdras, ele trata desse retorno. Como foi que o povo retornou do cativeiro babilônico? Então, vamos lembrar, o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. Foram 3 invasões. Nabucodonosor invade Jerusalém por 3 vezes e o povo foi levado para o cativeiro em 3 remessas. Passam-se 70 anos. Nesses 70 anos, Deus levanta o profeta Jeremias, Deus levanta o profeta Ezequiel e Deus levanta o profeta Daniel. São profetas que Deus usou para falar nesse tempo de cativeiro babilônico. E agora, Deus vai fazer cumprir a sua promessa quando ele diz para Isaías que ele levantaria um homem por nome Ciro e que Ciro seria o escolhido por Deus para autorizar o retorno desse povo para Jerusalém. Então, o livro vai começar falando do que termina segundo o livro das crônicas, falando sobre Ciro, que foi esse rei, que era o rei da Pérsia. A Pérsia foi aquele império forte que se levantou derrubando a Babilônia, e Ciro, então, como ungido de Deus, assim como as profecias disseram, ele então foi esse homem que Deus usa para liberar, para autorizar o retorno do povo. Então, esse livro é um livro maravilhoso, porque nós vamos relembrar aqui a fidelidade de Deus. E assim como o povo foi em 3 remessas, o povo também retornará em 3 remessas. Aqui Deus vai usar 3 profetas: o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Os registros das profecias não estão listados aqui. Nós vamos ler depois separadamente todas as profecias. Mas vai uma dica: se você quiser compreender melhor o livro do Esdras, estude juntamente com esse livro o livro do profeta Ageu. Vamos então começar a estudar esse livro maravilhoso. Esdras, capítulos 1 e 2. Deus havia dito para Isaías, no livro de Isaías, capítulo 45, que ele levantaria Ciro. Daniel também, no capítulo de número 5, diz que a Babilônia seria derrotada. Então aqui, estas profecias se cumprem. Deus levanta um homem por nome Ciro, e aqui nós vemos a soberania de Deus, como Deus está ciente, não há nada oculto aos olhos de Deus quanto ao futuro. Ele já sabia na sua presciência da existência desse homem e de que esse homem seria rei e que ele seria usado por Deus, embora ele fosse um rei pagão. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso,
mas Deus, ele usa quem ele quer e da forma que ele quiser. Todos os reinos estão debaixo da potente mão de Deus. Ciro era pagão, mas o Senhor o chama de meu ungido, ou seja, meu escolhido para cumprir um propósito meu. E não se sabe como, mas ele fica sabendo desta profecia de Isaías e ele adora ao Deus de Israel. Verso de número 2, ele diz: o Senhor, Deus dos céus. Ou seja, ele se rende ao Deus dos céus, ele atribui glórias ao Deus dos céus. E ele diz: ele me deu, me encarregou, me deu uma missão, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então, ele convoca aos judeus que estavam ali exilados e diz para eles: voltem para a terra de vocês. E nem todos retornaram, alguns preferiram ficar na Babilônia, mas nessa primeira leva, nesse primeiro retorno, cerca de 50.000 judeus retornaram. E nesse primeiro retorno, quem liderou esse grupo foi Zorobabel. Então, Zorobabel foi o homem que Deus escolheu para liderar esse primeiro retorno. Depois nós teremos, no fim do livro, um outro grupo retornando, com Esdras sendo o líder desse segundo grupo, e depois nós teremos no livro de Neemias um terceiro grupo retornando. Então, para o cativeiro foram 3 remessas e retornando do cativeiro também 3 remessas. Nessa primeira remessa, Zorobabel, ele vem liderando com uma missão de reconstruir o templo. E Ciro, além de dar essa autorização dos judeus voltarem à sua pátria, ele também devolveu parte daqueles utensílios de ouro que Nabucodonosor havia tirado do templo e levado para a Babilônia. Ele também devolve. Aqueles que não foram queimados, ele devolve para o povo de Deus. E então aqui nós vemos esse antagonismo que eu tenho falado com vocês entre Jerusalém e Babilônia. Jerusalém significa cidade de paz. Ela tem uma representação, uma tipologia nas escrituras de um reinado de Cristo, um reinado presente e um reinado futuro, falando da sua soberania, do seu reino. E, por outro lado, nós temos Babilônia, que tem origem em Babel, em Nimrod, que também tem uma tipologia. Ela representa o sistema maligno regido por Satanás. Então, no capítulo 2, nós vamos ter aí uma lista da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, desses que voltaram para Jerusalém. A lista começa falando de sacerdotes, fala de levitas, e depois vem trazendo família por família, mostrando quais foram as pessoas que voltaram no meio desses 50.000 judeus que voltaram no primeiro retorno. Então, capítulos 1 e 2 nos lembra que hoje nós estamos, tipologicamente, nós estamos nesta Babilônia, mas nós não pertencemos à Babilônia. Há uma promessa, assim como havia uma promessa para aqueles judeus. Jeremias, capítulo 29. Plantem, casem, vivam, não deixam de viver, mas não se esqueçam que vocês voltarão para Jerusalém. Vocês voltarão para a cidade de vocês. Nós estamos aqui nessa terra também como estrangeiros, estudamos, trabalhamos, casamos, mas João 17, Jesus disse: nós não somos daqui. Por isso nós somos tão perseguidos, por isso somos tão odiados. Mas, assim como aquela profecia se cumpriu, a profecia, a promessa sobre a igreja do Senhor também se cumprirá. Em breve nós retornaremos para nossa casa, nós iremos para Jerusalém celestial. Esdras capítulo 3. Qual foi a primeira coisa que o povo fez quando chegou em Jerusalém?
os muros estavam caídos, a cidade toda em ruína, mas o povo não priorizou a, a segurança própria. Eles priorizaram a reconstrução do templo. Eles estavam com propósitos espirituais. Eles sabiam que não adiantaria os muros estarem reerguidos sem que a nação tivesse de novo o centro de adoração a Deus. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi reerguer um altar do holocausto. Ofereceram sacrifícios e, quando eles começaram a colocar os fundamentos para construir o templo, verso de número 12. Quando os sacerdotes e os levitas, os idosos que conheceram o templo de Salomão, viu aquela base, aquele fundamento de um templo muito mais inferior, eles começaram a chorar. Mas tinha uma outra turma que não conheceu o templo de Salomão, que estavam muito animados. Então teve uma mistura de emoção. Alguns choravam e outros estavam eufóricos, e aqueles que viram o templo de Salomão ficaram desanimados. Então, para entender essa parte aqui, nós vamos ler o livro de Ageu, lá no capítulo de número 2. Ageu foi aquele profeta que Deus usou aqui para dizer para o povo: olha, eu vou fazer tremer as nações, vocês vão ver coisas preciosas, eu vou encher esta casa de glória, a prata é minha, o ouro é meu. E Ageu, então, usado por Deus, ele fala aquela profecia que nós conhecemos muito, que vai se cumprir em Jesus, que ele diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. O Senhor dos exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Olha, o templo é simples, mas no templo de Salomão, a glória de Deus vinha através de uma nuvem, de uma manifestação. Mas esse templo aqui que vocês estão achando ele simples, olha, a glória dessa casa será muito maior. Ele estava dizendo que aconteceria a glória em pessoa. Jesus entraria em pessoa nesse templo, porque esse templo depois vai passar por uma reforma. Herodes vai reformar esse templo, mas é o templo que Jesus vai entrar em pessoa. Então, para entendermos aqui, precisamos fazer um paralelo com Ageu capítulo 2. Esdras capítulos 4 e 5. Quando o povo estava no cativeiro, os muros de Jerusalém foram derribados. Então, Jerusalém ficou muito vulnerável aos inimigos. Então, nesse período, muitos samaritanos e outros grupos acabaram ocupando aquelas terras ali. Então, quando o povo voltou, eles não ficaram satisfeitos. Eles perderiam esse privilégio de estar ali usufruindo daquela terra. Então, quando eles viram que o povo voltou e que o povo estava engajado em reconstruir o templo, em reconstruir a cidade, eles então foram ferrenhos oponentes. Eles começaram a se opor para tentar impedir a restauração de Jerusalém. E eles usaram várias estratégias. A primeira foi tentar se infiltrar. Chegaram e ofereceram serviço: olha, deixa a gente trabalhar também com vocês aí na reconstrução do templo. Nós também servimos ao Deus de vocês. Mas aí os judeus tiveram discernimento, não aceitaram. Estratégia número 2, verso de número 4. O povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Ou seja, começaram a persegui-los, amedrontá-los, e o povo ficou com medo, e o povo ficou acuado. Esta é uma das estratégias também do inimigo hoje. Infiltrar, colocar os seus ardis, colocar os falsos profetas. Existe até infiltração hoje dentro da casa de Deus de alguns satanistas que entram ali, que se tornam membro de uma igreja, mas na verdade estão ali infiltrados para enfraquecer a obra do Senhor. E perseguição,
afrontas. Satanás, ele não muda. As suas estratégias, as suas armas são sempre as mesmas. E terceiro, verso de número 6 diz que eles então começaram a acusar falsamente o povo de Deus. Então percebe que Satanás não muda os seus ardis, as suas estratégias, tentou infiltrar, tentou enfraquecer e agora está com falsas acusações. Eles escrevem uma carta para o rei e diz: olha, esse povo aqui, se você souber quem é esse povo aqui, lá no passado deles, eles eram muito rebeldes, insubmissos. E se eles restaurarem esta cidade aqui, eles não vão pagar tributos para vocês. E com isso, a obra foi embargada e ficou cerca de 16 anos parada. Nesse tempo, Deus vai usar os profetas, profeta Ageu, profeta Zacarias, para animar, para estimular o povo, para relembrá-los da missão que eles tinham de reconstruir aquela cidade, de reconstruir o local de adoração ao Senhor. E aquele rei que havia embargado a obra, que era o rei Xerxes, ele já não estava mais no poder. Quem assume agora era o rei Dario. E é esse rei que vai dar as ordens para a retomada da construção do templo. E nesse período que o templo ficou parado, a construção ficou embargada, cada um começou a se preocupar com sua própria vida, com suas próprias realizações. E isso nós vamos ver no livro de Ageu. Quando lemos o livro desse profeta, nós entendemos claramente como o povo estava desfocado daquilo que era prioridade. Verso de número 4 do primeiro livro, do livro de Ageu, no capítulo 1, ele diz: olha, vocês estão habitando nas casas de vocês, forradas, e a casa do Senhor deserta? Considerai os vossos caminhos. Subam ao monte, trazem madeira, edifiquem a casa. E nela o Senhor será glorificado. E Ageu diz para o povo: olha, se vocês não priorizarem, verso de número 6 do primeiro capítulo de Ageu, se vocês não priorizarem a casa de Deus, o salário de vocês não vai render, vai como se fosse um saco furado. Em outras palavras, busquem primeiro o reino de Deus, priorize o reino de Deus. Este é o segredo de uma vida próspera na presença do Senhor.